pessoal, tudo bem com vocês? Professor Matheus Lima falando. Agora nós vamos iniciar nossa 7ª aula. Hoje nós iremos aprender sobre a característica das tríades. O que é tríades, professor? Assiste a aula aí que vocês vão compreender melhor como que se executa os acordes maiores e menores dentro das tríades. Valeu, segue a nossa aula aí. Característica das tríades. Se você estudou escala maior e escala menor relativa, você já vai ter aí, já vai compreender muito o que eu vou falar a respeito das tríades, ok? Tudo que eu faço eu coloco como exemplo a escala de Dó, né? Então vamos colocar aqui Dó, Ré e o próprio Dó. 1, 2, 7 e oitava. A característica da tríade, ela nada mais é do que a junção da nota em saltos de terças. Então, se eu vou utilizar aqui, por exemplo, o Dó maior em tríades, eu vou ter que utilizar o número 1, que é o próprio Dó. Vou utilizar o 3, que é a terça, que é o Mi. E vou utilizar o Sol, que é a quinta. A tríade nada mais é do que a tônica, a terça e a quinta unidas. Para se formar um acorde, eu só preciso de duas notas, a partir de duas notas. Mas, quando se fala de características de tríades, tríade o nome já fala, são três. Então, como que eu compreendo o que é uma tríade maior? Aqui pela escala a gente já tem aquela ideia toda de tom, tom, semitom, que vocês já conhecem. Tom, tom, tom e semitom, certo? Nada mais é do que isso daqui, só que ele está um pouco embaralhado. Ele não é Dó e Ré, é Dó e Mi. Então a ideia da tônica para terça, eu tenho dois tons de distância, certo? Então a característica da tríade maior são dois tons, um salto de dois tons e mais um tom e meio. É só eu contar. De Dó para Mi eu tenho de Dó para Ré um tom, de Ré para Mi um tom. Então eu tenho terça maior e quinta justa, que é o salto da terça para o Sol, para a quinta, do Mi para o Sol. De Mi para Fá meio tom e de Fá para Sol um tom. Então essa junção de dois tons e um tom e meio me forma uma tríade maior. Por que quinta justa? Lembra que a gente conversou sobre isso na aula de escalas? Quinta justa porque ela encaixa tanto no maior quanto no menor. Então ela é justa porque se fosse um Dó maior, é Sol, a quinta me ajusta. Se for Dó menor, a quinta também se torna o Sol, porque ela continua sendo justa. Ela encaixa tanto para o maior quanto para o menor. Então a característica da tríade maior da tríade maior, perdão, é tônica, terça maior e quinta justa, ok? Tríade menor. Vou fazer a escala aqui mesmo, ela vai mudar, né, na realidade. Deixa eu fazer aqui a escala menor, ó. Vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ela tem a terça menor, lembra? A sexta e a sétima menor. Aí vai ser 2, 7 e 8. Lembra que é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom e tom. Muda a minha fórmula. Então, quando eu mudo minha fórmula, eu mudo também a característica dela, né? Então, eu penso, da tônica para a terça, eu tenho um tom e meio. Ou seja, aqui não é Mi, é Mi bemol. E da minha terça para minha quinta, eu tenho dois tons, que é de Mi bemol para Fá e de Fá para Sol. Perceba que a minha quinta continua sendo Sol.
Por quê? Porque ela é quinta justa. Ela encaixa tanto para o maior quanto para o menor. Então a característica da tríade menor é tônica, terça bemol e quinta justa. Nós temos também a tríade diminuta. O que muda na tríade diminuta? A tríade diminuta, vamos colocar sempre utilizando como a maior como base aqui, né? A diminuta, ela é um acorde menor. Lembra que vocês fizeram lá os acordes menores, os acordes meios diminuto, acordes diminuto? Eu já falei isso para vocês, por isso que eu só estou dando uma pincelada e passando para vocês a ideia da tríade. Se nós sabemos que a tríade diminuta, que o acorde diminuto, ele em si já é um acorde menor, então automaticamente a minha terça é menor, certo? Então, de Dó para Mi bemol, eu tenho o quê? 1 tom e meio de distância. Pode perceber que a diminuta aqui, só pelo fato de eu ter mexido na terça, ela ficou igual à de cima. O que faz, então, uma tríade diminuta ser diferente da tríade menor? É o meu quinto grau. O que se torna diminuto é o quinto grau. Eu vou diminuir, diminuto de diminuir. Eu diminuo meio tom. Ok? Então eu vou ter da tônica para a terça 1 tom e meio e da terça para a quinta mais 1 tom e meio de distância. Aqui são 2 tons, eu esqueci de anotar. Ok? Então olha só a diferença da menor para a diminuta. A menor eu tenho tônica, terça bemol e quinta justa. A diminuta eu tenho tônica, terça bemol e quinta diminuta ou quinta bemol. Ok? E por fim, a tríade aumentada. A característica da tríade aumentada é parecida com a maior. Também. Eu vou ter 2 tons de distância, que é de Dó para Mi, e eu tenho que ter 2 tons de distância de Mi para Sol, que é da tônica para terça e da terça para quinta. Por quê? Lembra que eu falei que a minha quinta sempre vai ser justa? Ela é justa na maior e ela é justa na menor. Então na diminuta eu diminuo e na aumentada eu aumento. Ou seja, se eu aumento, eu não posso ter 1 tom de distância, 1 tom e meio de distância, perdão, do Mi para o Sol. Eu tenho que ter também 2 tons. Então vai ser Sol sustenido. Ok? Característica da tríade maior. A tríade maior é igual a tônica, terça maior e quinta justa. Por que é tônica, terça maior e quinta justa? Porque eu tenho 2 tons de distância da tônica para a terça e 1 tom e meio de distância da terça para a quinta justa. Eu vou passar para a aumentada aqui. A aumentada. Eu já vou explicar o porquê que fiz isso. A característica da aumentada. Eu tenho tônica, terça maior e quinta aumentada. Vou colocar um mais aqui. Quinta mais. Tríade menor. Qual é a característica da tríade menor? Eu tenho tônica, terça menor, eu posso colocar uma terça bemol e quinta justa. E diminuto. Qual é a característica? Tônica, terça bemol e quinta diminuto, quinta bemol. Porque a menor é quinta justa e terça bemol? Porque eu tenho 1 tom e meio de distância da tônica para terça e 2 da terça para quinta. Por que diminuta? Porque ela é menor, porque eu tenho tônica e terça bemol, me caracterizam a terça menor, e depois eu tenho uma quinta bemol, que também é 1 tom e meio de distância da quinta bemol. Por que eu fiz assim ao contrário? Perceba que o maior e o aumentado é muito parecido. Eu tenho tônica e terça maior nos dois.
tônica e terça maior. O que que me diferencia uma da outra? A quinta que é justa. Se a quinta é justa, a terça é maior. Se a quinta é aumentada, o meu acorde se torna aumentada. Aqui eu falei terça maior, o acorde é maior. Ok? Tá, professor, mas o que seria isso na prática? É o acorde. Se você fazer o acorde de dó, você vai estar usando aquele acorde de dó. Deixa eu colocar minha mão aqui, que a gente faz aquele dózinho assim, ó, sabe? De 3 aqui. Eu tô usando tônica, terça e quinta. Se eu quiser fazer o aumentado, eu não posso deixar soar o som do sol. Ele vai ter que soar o sol sustenido. Aí ele se torna aumentado. E perceba que eu coloquei junto aqui também o menor do diminuto. Porque o que diferencia um acorde menor do acorde diminuto? A quinta. E ambos é um acorde menor. Porém, um tem a quinta justa e o outro tem a quinta diminuta. Ok? Isso aqui é um exercício que a gente vai trabalhar um pouquinho ainda para vocês compreenderem, porque aqui só tem uma certa... Aqui tem uma pequena tabelinha aqui para vocês conhecerem. Então, lição de casa. O que que vocês vão fazer? Nós vamos trabalhar primeiro com os maiores, somente com os maiores. Vamos trabalhar ele nos 12 tons. Então, Dó maior, Fá maior, Si bemol maior, Mi bemol maior, Lá bemol maior, Ré bemol maior, Sol bemol maior, Si maior, Mi maior, Lá maior, Ré maior e Sol maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou escolher aqui um aleatório para poder fazer um exemplo para vocês, tá bom? Vamos pegar aqui o Mi. Vou fazer o de Mi. Qual que é a tríade maior de Mi? Eu vou fazer. É Mi, Sol sustenido e Si. Ok? Por quê? Porque a tríade maior eu tenho que ter 2 tons de distância de Mi para Sol sustenido. E aí vocês vão fazer a conta, que vocês já sabem fazer essa conta, e vão ver que tem sim 2 tons. E eu tenho também 1,5 tom de Sol sustenido para Si. Ok? Então aqui eu tenho uma tríade maior. Vocês vão montar para mim uma tabelinha e vão colocar agora a tríade menor, que já vai mudar 1,5 tom, então não vai ser mais 2 tons, vai ser 1,5 tom, vai ficar Sol, e a quinta também é justa. A tríade aumentada, que vai ser Sol sustenido, porque ele tem que ser maior, e o Si sustenido, porque ele tem que ser aumentado. Aí vocês colocam entre parênteses aqui qual que é a enarmônica dela, que é mais fácil, o Dó. Se não colocar o Si sustenido e colocar direto o Dó, fiquem à vontade, pode ser. E a tríade diminuta, que é o Sol, porque eu tenho que ter 1,5 tom de distância, e o Si bemol, porque eu tenho que ter 1,5 tom de distância aqui também. Então eu quero uma tabelinha com os 12 tons. Então vocês vão colocar lá, Dó, faz para mim, tríade maior, tríade aumentada, tríade menor, tríade diminuta. Depois Fá, tríade maior, tríade aumentada, tríade menor, tríade diminuta. E mostrar para mim, mandar uma foto com os 12 tons, com a tríade dos... as 4 tríades dos 12 tons. Ok? Nós vamos corrigir e depois vamos passar para as tétrades. Qualquer dúvida pode me chamar no grupo e a gente vai tirando as dúvidas até vocês pegarem o jeito, tá bom? Fiquem tranquilos, porque esse tipo de exercício a gente tem que rascunhar mesmo até pegar o jeito. Quando pega o jeito, aí vocês vão entender o que vocês estão tocando. Caramba, então é por isso que eu faço aquele acorde, por isso que se eu modificar então essa nota para aquela, vira tal acorde, e aí vocês começam a clarear, sabe, as ideias desses exercícios, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima. Na próxima, nós vamos estudar agora a característica das tétrades, beleza? Valeu!